Se você não arranjar tempo para trabalhar no desenvolvimento da vida que deseja, acabará sendo forçado a gastar muito tempo lidando com uma vida que você não quer. Opa, tudo bom? Hoje acabo de ler A Magia do Gerenciamento do Tempo, do Lee Cockerell. Resolvi trazer um breve resumo do que eu entendi do livro, os principais pontos que me chamaram a atenção, para que você, otimize seu tempo e não precise ler o livro inteiro, ou seja, em alguns minutinhos eu vou te trazer tudo que eu aprendi com esse livro e espero que ajude, beleza? Já se inscreve aí no canal, deixa seu like, indica um livro aí. Bom, para você entender então quem foi o autor desse livro, foi o vice-presidente executivo da Disney, isso aí, o chefe do Mickey, e ele é um cara, que em sua vida trabalhou mais de 10 anos na Disney e foi um líder de mais de 40 mil pessoas, então certamente uma pessoa muito ocupada. Os primeiros capítulos do livro reforçam a importância da autorresponsabilidade, que é o quê? Tu criar vergonha nessa tua cara e ver e entender que tu é o principal responsável por todas as tuas ações e que você precisa começar a planejar a sua vida, porque tu não pode deixar as coisas pro futuro, que uma hora essa conta vai chegar e tu vai estar, Então ele começa o livro te dando um choque de realidade do quanto você precisa se organizar na sua vida, senão você não vai conseguir fazer nada, porque a sua vida vai ser uma bagunça. Tudo certo até aí? Passado isso, ele começa então os ensinamentos práticos do que ele fazia para conseguir trabalhar na Disney, dando showzinho. E aí vem a primeira dica que ele dá, que foi fundamental na vida dele, que é ter uma agenda, ter algo físico. E aqui me chamou bastante atenção que, como ele pegou o analógico e o digital, ele pegou a transição do caderno para o celular, ele enxergou uma perda muito significativa quando foi para o celular, e ele continuou no caderno. De certa forma ele foi julgado porque ele não se atualizava, mas os argumentos que ele trouxe foi que com a digitalização disso, das nossas tarefas para o celular, veio também a distração. Ou seja, é muito mais fácil tu abrir teu celular para ir ver tua agenda e automaticamente cair dentro do Instagram ou das redes sociais, porque a gente já criou esse hábito dentro da nossa cabeça. E aí eu venho ver aqui a minha agenda e daqui a pouco eu já estou fazendo outra coisa. E com a agenda física, o caderninho, ele não tinha isso, ele não corria esse risco, então por isso que ele se manteve no analógico para isso, não que ele não usasse o celular, ele usa para um monte de coisa, mas para se organizar ele manteve a agenda, e faz muito sentido, gente, tá? E aí ele deu a aula dele sobre como ele organiza o tempo dele. Uma consideração aqui que eu achei interessante é que ele não separa a pessoa física da pessoa jurídica, digamos assim, tipo, a agenda dele não é do trabalho somente. A agenda dele é da vida dele. Então, se ele precisa buscar as crianças no colégio, tá na agenda dele. Se ele precisa ter uma reunião, tá na agenda dele. Se ele precisa ir na academia, tá na agenda dele. Se ele precisa jantar com a mulher, tá na agenda dele. O cara é o rei da agenda. Ele enxerga que é improdutivo tu separar tua vida pessoal do teu trabalho em uma questão organizacional, porque tu é a mesma pessoa. E colocando tudo no mesmo lugar, fica muito mais fácil em também enxergar aonde você está pecando. Porque quando tu tem uma agenda só profissional, pode estar pecando em casa. A pessoa física nunca pode se separar da jurídica. É a mesma pessoa e precisa ser organizada da mesma forma. Então ele traz tudo para a agenda dele, desde o ir no mercado até a reunião de negócio. Após isso, então, ele mostra a forma que ele organiza o tempo dele, que é de certa forma de 3 etapas. Ele sempre organiza o seu dia, o seu mês e o seu 1 ano e meio. Olha que interessante, Ele joga 1 ano e meio na frente e não 1 ano. E ele coloca situações simples que fazem total diferença para ele conseguir fazer as coisas de 1 ano e meio com extremo sucesso. Coisas que ele precisa cuidar de si, por exemplo, digamos que ele vai no dentista. Quando ele vai no dentista, assim que ele sai do dentista, ele já vai 6 meses na frente e coloca dentista. E 3 meses na frente, ele coloca marcar dentista. Ele já marca o próximo, mesmo que seja daqui a meio ano, porque ele sabe que ele vai precisar se organizar para marcar, e se ele deixar para marcar, ele vai esquecer. Então, olha que interessante, ele fraciona a vida dele e não deixa para fazer isso depois, sendo que ele sabe que ele vai precisar retornar. E aí no livro ele traz aspectos maravilhosos, positivos sobre isso, de como, digamos, economizar com uma passagem de avião. Voltando para o planejamento mais diário, uma coisa que me chamou muito a atenção é que ele sempre destina um tempo para organizar o seu tempo. É meio maluco,
mas ele sempre tira o início da manhã dele para rever a agenda e definir o que ele vai fazer no dia. Olha que interessante, ele vai montando o planejamento diário dele sem ordem. Digamos assim, ó, ele cita tudo que ele quer fazer no dia, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí ele vê a agenda dele lá da Disney e vamos ver quais reuniões que eu tenho hoje. Bom, tem reunião essa, tem reunião essa, tem reunião essa. Coloca os horários das reuniões e coisas que não tem horário, por exemplo, ele precisa ir a tal lugar ou precisa falar com tal pessoa, ele deixa sem horário. E aí, depois de fazer isso, ele prioriza o que é mais importante por números. Ele olha tudo que ele tem que fazer, ele coloca lá 1, 2, 3, 4. Dessa forma, ele consegue enxergar o que é muito urgente dele fazer, o que é vital, o que é importante. E aí ele vai riscando conforme ele vai fazendo. Se ele não conseguiu fazer algumas das coisas que são as do fim da lista, por exemplo, ele pega no outro dia e bota de novo essa coisa. E assim ele vai indo até essa coisa sair do caderno. Interessante, né? Outra coisa que me chamou muito a atenção são suas metas. Ele diz que a gente precisa trabalhar com metas e a gente precisa escrevê-las. O ato de escrever transforma um pensamento intangível em algo concreto. Olha que legal, né? Tipo assim, ó, é um pensamento que não é intangível, mas no momento que tu escreve, ele tá dentro de um papel, ele tá dentro, tu tá enxergando ele, e ele se transforma em algo concreto, e ele se transforma em uma meta. As metas, elas não podem ser algo assim, tipo assim, emagrecer. A tua meta não pode ser emagrecer, ela precisa ser assim, ó, emagrecer 10 quilos até dezembro. Olha só como muda, né? E isso eu e a Anne, a gente já tinha falado no nosso vídeo de metas desse ano. Se tu não viu, dá uma olhada aqui, ó. Em diversos momentos do livro, ele também reforça a importância de você cuidar da sua saúde, porque isso aí uma hora vai dar merda. Ele faz um exemplo da saúde assim, ó. Uma hora você vai gastar tempo tendo que cuidar da sua saúde, então já cuide dela agora, você não vai precisar gastar tempo. A questão aqui é que muitas das tarefas que você realizar hoje, nesta semana e neste mês, só renderão frutos depois de anos. Esse foi o resumo da Magia do Gerenciamento do Tempo. Eu amei esse livro, amei mesmo, assim, livro leve, olha, fininho, rapidinho. Ele até mostra a agenda dele, né? No livro aqui, mostra como ele organiza, achei sensacional. Muitos exemplos que tu pode usar todos os dias na tua vida, então super indico, eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve, a vida é incrível, gente. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.